Pessoal, beleza? Então, a gente vai continuar o que a gente estava fazendo na semana passada, né? De ver, dar uma olhada, né? No, como é que se comporta o vestibular da UFSM, como é que as questões são abordadas na prova. E nós estávamos indo da prova um, né? Do primeiro ano do ensino médio até a prova 3. E nós paramos na metade da prova 2, né? Então, hoje a gente vai continuar a prova 2 e vamos dar uma olhada como as questões caem na prova 2, tá? Então, olha só, na prova 2 a gente já viu dois assuntos importantíssimos, que é a força impulso e também a gente deu uma olhada uma questão de onda teórica muito interessante. Já estava lá sobre a onda hard, né? Então, hoje a gente vai continuar também com dois assuntos interessantíssimos aqui. O primeiro é o calor, né? Então, a gente tem que pensar que, primeira coisa aqui, fazendo uma revisão rápida, né? Calor é diferente de temperatura, ok? Calor é energia em trânsito, ou na palavra-chave. Temperatura, agitação das moléculas. Ah, e essa agitação vai te dar sensação de quente e muito agitada, ou frio, certo? Então, a partir dessa ideia aqui, a gente consegue resolver essa questão de calor. Bom, eu não precisaria ler sobre isso, inclusive essa questão que tu participa direto para a alternativa, você conseguiria resolver, tá? Uh, mas, vamos dar uma lida no texto aqui para poder estudar tranquilo. Não é apenas a Amazônia que pode ter influência, porque incêndios no Canadá, da feira no recorde, histórico em mais de 67,9 mil quilômetros quadrados, nossa, uma área de florestas queimadas em 2023. Uma área equivalente a quase duas vezes a área do estado do Rio de Janeiro. Nossa, existem diferentes termos e expressões que remetem ao conceito de calor, tais como queimadas, incêndios e alta temperatura. Na física, é usual definir calor como energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. Aqui ele já disse que é calor por mim, certo? Então, a questão bem se resolveu, né? Com relação a esse contexto, é correto afirmar que calor é a energia cinética total dos átomos ou das moléculas de coisa. É, essa que eu estaria esperando, tá? Por quê? Porque para agitar, o professor faz. Né? E aí faria sentido falar de investimento. Tá? Mas aqui ele fala em ou moléculas, né? Então eu deixaria a letra A esperando. Vamos ver a temperatura de um corpo indica a quantidade de calor armazenada no corpo, tira temperatura e estado de excitação. Energia, calor é energia. Tá? Então não tem nada a ver com a outra. Letra C. Calor é a energia vibratória dos átomos. Né? Tem muito mais a ver com temperatura. Tá bom. E olha só. Olha a letra A. Calor é a energia cinética total dos átomos. Fosse temperatura, poderia ser assim. Então, aqui também já morreu a letra A. Viu como ler as outras às vezes ajuda a gente a eliminar?
temperatura média nos meses de verão é mais quente comparada à temperatura média dos meses de inverno. Ei, calma aí. É, o que acontece não é a temperatura, tá? O que está acontecendo aqui, ele está descrevendo a sensação. Tá? Se ele falasse estado de agitação no moléculas externas, sim, tá? Mas aqui ele está correndo, ele está falando da sensação. Então, de temperatura propriamente dita. Então, isso aqui não está legal. Então, para que não confundir, deixa eu fazer um esquema melhor. Vamos tirar esse sentido, só para que não confundir. Vamos fazer assim. Vamos separar a ideia de sensação. A sensação, sim, pode ser quente quando as moléculas estão mais agitadas e quando as moléculas estão menos agitadas. Mas uma coisa é a temperatura, que é a agitação. Outra coisa é a sensação de produto. Tá? Então, a nossa resposta aqui deve ser a letra E, mas vamos ver por quê, né? Porque não é só porque ela foi doce que a resposta vai ser. Existe calor instantâneo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Correto. Agora, o que isso quer dizer e por que isso está certo? Vamos pegar aqui quatro. Lembra uma das aulas que eu falei lá que você tem uma parede, um outro ambiente fechado. E eu penso, aqui é, eu tenho um corpo com menor, maior temperatura, TA maior que CB, eu preciso TA CB, tá? Se eu quebrar essa parede, eu vou pegar até uma caneta de papel aqui, vermelho, pode ser? Se eu quebrar essa parede, vai acontecer? O calor vai fluir para cá, o calor vai começar a fluir para cá, até que PA seja igual a PB. Certo? O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que está espalhando energia elétrica. Ou seja, a energia está fluindo do A, do B, até o estado de C. Então, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O calor flui, ele é energia térmica em distância, muito certo para nós. Bom, questão teórica sobre o calor, muito legal. Beleza? E na prova 3, vamos pegar aqui. É bem legal, mas precisamos tomar cuidado com ela. Eu cortei um pedaço aqui que eu importava muito, ele vai falar dos textos das placas solares, tá? Mas olha, uma alternativa ecologicamente correta, inclusive considerando as hidrelétricas, é o uso de painéis solares, representados no dia, que geram energia elétrica a partir da radiação solar. Um painel desse tipo, com área de 1 metro quadrado, gera 40
graus Celsius até 70 graus Celsius. Olha só, aqui ele está dizendo em calor específico, ele está dizendo que a temperatura foi de 70. Então, eu estou mudando a temperatura. Se eu estou mudando a temperatura, eu estou falando que, ó, eu estou falando de tipos de calor. Calor é energia. A gente acabou de ver na questão anterior. Se eu mudo a temperatura, eu falo do tipo de calor sensível. Sensível. Vini, como é que calcula o calor sensível? A energia de calor, né? A energia térmica é massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Ou existe mudança no estado físico, que se chama de calor latente. Tá? E como é que calcula o calor latente L? Massa. Opa, cadê? Quantidade de calor pela massa, certo? Bom, dito isso, vamos ver o que vai fazer. Uh, vou tentar deixar os dados para vocês próximos e vou trabalhar. A gente sabe que a quantidade de calor sensível é a massa, calor específico, variação de temperatura. E por que a gente sabe que calor sensível? Porque ele fala que a temperatura está mudando de 50 para 70. Tá? Então, olha só. Outro detalhe importante é que 1 litro de água é aproximadamente 1 quilograma de água, certo? Então, aqui, isso é informação, tá? Isso você pode usar sempre, tá? Então, você vai ter 1 vezes o calor específico, 4 vezes 10 a 100. Variação de temperatura, 60 menos 20. Calor, 4 vezes 10 a 6, 1 vezes 4 vezes 10 a 6, não muda nada. Vezes 60 menos 20, 50. 50 vezes 4, 200 vezes 10 dá 3, o quê? Graus, tá? Por que Gauss? Sim. Calor é energia térmica, certo? Então, é energia. Como eu quero saber o tempo que leva para aquecer de 20 a 70, eu vou usar agora a fórmula da potência. Vamos lá, mais fácil. Potência é energia de tempo. Mas eu posso dizer que potência vezes tempo chama energia. Porque o tempo estava dividido e passou multiplicando. E agora, se eu quiser saber o tempo direto, eu posso dizer que a energia dividida é tempo. Fica tudo certo. Porque a potência estava multiplicando e passou dividido agora. A energia é 200 vezes 10 na 13. Vini, mas eu não tenho potência. Tem, olha só, lá no texto ele fala um painel desse tipo com área de 1 metro cúbico gera 40 joules de energia por segundo.
joules de energia, 40 joules, é a potência. E aí eu posso cortar um zero, um outro zero aqui, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 10 na 3 segundos. Ou 5 mil segundos. Né? Uh, ok. Vamos ter resposta lá. Letra C. Né? Letra C. Professor, bora para a próxima. Agora eu acho que não faz diferença. Vou falar da prova 3. Eu vou pegar essa questão. Ah, eu tenho um comentário já para fazer sobre isso antes. Gente, questão aqui. Vamos falar das questões que apareceram na prova 3. Elas não são muitas, tá? São 3. Mas vamos comentar aqui sobre elas. E é o seguinte, esse assunto aqui, que é uma ótima jornada, é, é um assunto vasto, é um assunto, na minha opinião, simples, tá? Mas do ponto de vista, pode ser que alguém ache tranquilo, tá? Mas eu acho. Mas, para essa questão, ela dava uma certa margem de interpretação como é que eu posso dizer, do conseguisse ter o mínimo de teoria, tá? Ainda continua certo, tu consegue, tá? Bom, esse, é, essa parte da astrogeométrica, ela trata de um fenômeno chamado de refração. Ele, o que é refração? Olha só. O camarada está caçando a peixe, o arco e ele está no meio, que eu vou chamar de gênero. Tá? O peixe está dentro da água, está no meio N2. A flecha, quando atravessar aqui, ela vai mudar de meio. Então, quando ela sai de meio, ela vai virar uma reta normal. Uh, a imagem guiada pelo objeto, ela está sempre mais afastada da reta normal do que o próprio objeto. Tá? Então, olha só. Ele está dizendo na alternativa 1 aqui que o peixe está na posição indicada pela letra C. Só que quando a flecha passar por aqui, ela vai criar normal exatamente. Tá? O mais afastado da normal é o peixe. Então, isso aqui é a imagem, não é o objeto. Então, isso está errado. O peixe não está na posição. O peixe não está na posição C. Ele está na posição C. Certo? Só com esse conceito de reta normal, tá? A gente consegue. A linha tracejada DBA representa um raio de luz refletido pelo peixe. Vamos ver uma coisa. Ó, o observador está aqui guiando no peixe. Eu quero o B e A. Sim,
posição D, né, e o observador está mirando, né, no peixe, né, então, na posição D, o peixe vai refletir o raio de luz que vai chegar no olho do observador. Então, o DBA ele simboliza o raio de luz refletido pelo peixe. Então, a número 2 está correta. A linha tracejada do A até o D, a linha tracejada do A até o D representa um raio de luz emitido pelo olho do pescador ao virar o peixe. Não é emitido pelo pescador, né? É o raio de luz que chega no olho do pescador ou do observador. Então, também não está legal. Então, a resposta que a gente procura é apenas a 2. Tá? A ideia é que era traçar a reta normal. Tá? Ajudaria a resolver bastante a questão. Tá? Precisaríamos falar mais de óptica geométrica, porque a refração não é o único evento que acontece aqui. Existe também a reflexão, existe também os conceitos lá, né? Os símbolos meios. Então, é um assunto que não é do dia para a noite que se trata. Então, é um assunto que necessita muito mais tempo. Curioso, né? Existem alguns assuntos, assim como eu imagino que outros também, que as provas tenham uma prioridade ou outra. Por exemplo, a óptica geométrica ela não é uma prioridade na prova do Enem. Por mais que possa cair uma questão ou outra, mas ela não é uma prioridade lá. Como outros assuntos, como, por exemplo, matemática, energia, dinâmica, né? A própria eletrostática e eletrodinâmica. Então, elas não são consideradas prioridades. Né? Já não é possível, inclusive, já caiu. Né? Então, assuntos que talvez não sejam prioridade do Enem, talvez se tornem importantes de dar uma lida agora do PS ou do vestibular da pessoa. Tá? Bora para a próxima? Ah, bem, essa questão aqui, ela vai envolver uma bobina ou o que nós chamamos popularmente de solenoide na física, né? Na cultura brasileira, o fio elétrico é um caminhão aparelhado para a apresentação de música por meio de caixas amplificadas de alto-falante. O som das músicas de axé, samba, frevo, entre outros, chegam a uma multidão de ouvintes. A figura civil ilustra a estrutura básica de um alto-falante. Com base na figura, considere as afirmativas relacionadas ao funcionamento de um alto-falante. Ah, galera, olha só. O que é um solenoide? Ele é um ímã, tá? Tem polo norte, polo leste. Esse ímã é enrolado em fio, tem alta condutividade, tá? E nesse caso específico do trem elétrico, olha só, tem um conezinho lá atrás, ó,
fornecido o material que também vai usar na condutividade, tá? Mas ele não faz, ele não produz corrente. O que produz corrente é o ímã e o fio atrelado ao ímã, tá? Para a criação da bobina. O que acontece? Ele está criando aqui uma corrente nesse sentido, tá? Ele está criando uma corrente nesse sentido. Deixa eu falar. Primeiro, vamos fazer melhor. Vamos ler a alternativa 1. Vamos ver para onde você partir da nossa análise, tá? Olha só. Uma corrente elétrica variável percorre a bobina e cria um campo magnético também variável. Corrente elétrica variável. Aqui pode ficar várias coisas. Na verdade, duas. Perdão. Eu mudar a direção da corrente. E eu mudar o módulo, ou seja, a intensidade dela. Vamos pensar somente na direção. Então, se eu crio uma direção da minha corrente, como ela está indicada aqui, ó, corrente I, ó, vamos pegar essa direção. Ela está vindo daqui para cá. Então, ela está vindo assim. Isso vai dizer que o meu campo magnético vai estar vindo daqui para cá. Tá? Corrente subindo, ele está indo aqui nessa direção. Okay? Aí agora, vamos supor nós um segundo momento, e nem no segundo momento, não. Vamos pegar outra direção da corrente que está indicada na figura. Olha só, ele está dizendo que está vindo essa corrente para baixo, já está chegando aqui assim. Então quer dizer que o meu campo magnético está vindo para o outro lado. Então, ó, a depender da direção da corrente elétrica, o meu campo magnético também vai variar. Então, se eu mudar a direção da corrente, eu mudo também o campo magnético. Então, isso aqui é verdade. Verdadeiro. Tá? O campo magnético gerado na bobina interage com o campo magnético do ímã permanente. O campo magnético gerado pelo solenoide, né, pela bobina, pelos fios enrolados aqui, interage com o campo magnético do ímã. Gente, isso é verdade, tá? Porque esse conjunto só funciona por causa da interação. Tá? Claro, existe uma corrente elétrica atrelada a um campo magnético. Certo? Lembra lá da lei de Lenz, da lei de Faraday. Tá? Então, isso aqui é verdade. E o que acontece aqui? O material está enrolado aqui, ele vai acabar com o movimento. E é como um comportamento de inspiração. Mas não é isso. Não é isso o principal. O principal é a interação do imã com o solenoide. Então, isso aqui também acaba sendo verdade. 3. A interação dos dois campos magnéticos geram ondas sonoras que são amplificadas pelo cone do alto-falante. O cone do alto-falante está aqui. Como eu acabei de falar, o cone do alto-falante não quer dizer nada. Então, o motivo pode até estar certo, mas não. A intenção poderia até estar certa, mas o motivo
Claro, o alto-falante é por onde vai falar. Mas o corpo-falante não quer dizer nada. Então, aqui, questão em que está chegando o nosso último compromisso. Vamos lá. A historinha dessa questão é massa, é uma questão de eletrostática, de eletromecânica, tá? Ah, a história da questão é massa, porque ela fala sobre esquentar o chimarrão, tal, ali, usando um resistor, né? Os conhecem por chaleira elétrica. Bom, não é que antes de a água chegar à temperatura desejada, o resistor vulgarmente chamado de resistência, se rompe em duas partes exatamente iguais. O gaúcho, pois, não teve dúvida desse que não se deve fazer, de que não se deve fazer. Dois pontos. Descartou uma das partes, atou a outra no lugar, ou seja, e ligou o extintor remendado na tomada. CI representa a corrente elétrica e P a potência de quadro resistor final. Então, I é a corrente e P a potência. Antes, né? I estrela é a corrente elétrica e P estrela a potência de quadro do que restou do resistor ou depois da quebra, né? Então, ele quer saber como ficam as relações da corrente elétrica e da potência depois que o fio rasga no meio, né? Depois que se rompe. Tem o texto inteiro na íntegra, mas o texto inteiro não acrescenta nada para a gente. Não importa, inclusive nem a imagem, tá? Mas a imagem, ela tem que ser o visual, né? Então, nesse ponto, a prova da UFM, ela ajuda bastante no curso, porque ela traz muito sentido o tempo todo. Raras questões que não trazem mais. Bom, vamos dar uma analisada. Nós vamos ter uma corrente elétrica no começo, tá? Uma certa direção. Nós vamos ter uma potência no começo. Tá bom? Se eu tenho corrente elétrica e eu tenho um resistor, eu vou ter uma resistência, que eu vou chamar de R1. Tá? Se eu tenho corrente elétrica e tenho uma resistência, aqui acontece a lei de Ohm. A de dB, que é a diferença potencial, é igual a R, a resistência, vezes a corrente elétrica. Nesse caso, a dB vai ser igual a um R vezes a corrente elétrica. Certo? Como eu estou falando de resistência aqui, eu posso dizer que R é igual a 1 dividido pela potência. Só porque eu estou falando de resistência. Tá? Mas eu vou deixar isso aqui esperando. Isso aqui pode ser útil outra hora. A potência, antes, a pessoa chamar para dizer, a potência antes, ela é fio, né? Corrente vezes a dB. Tá? Então, tudo isso que acontece antes. Ah, vamos ver depois, pode acontecer. No depois, a minha corrente, a minha resistência, ela se rompe no meio. Então,
pegar esse texto aqui e vou passar você por todo. Diferente daqui. 2u é igual a x íntegro. Certo? Ah, mas eu quero saber algo sobre o i, né? Se a gente parar para analisar. Mas a alternativa está dizendo assim, ó, o i de estrela é igual a alguma coisa. Esse i de estrela é esse aqui, ó. Eu não finalizei, mas é esse aqui. Por quê? Seria o i depois. Ah, então esse S está ficando, tá? E olha só, vamos voltar um pouquinho lá no antes. Eu acho que a gente já consegue passar. Se a gente isolar aqui a corrente, a gente vai ter que R1 vezes a corrente é igual a U. Portanto, o I ele vai ser igual a U dividido pelo R1. Se a gente fosse comparar essa parte da conta aqui com o que acontece depois, a única coisa diferente dessa fórmula para essa fórmula é os dois de saturação. Qual é a conclusão definitiva? É que o I depois vai ser duas vezes o I antes. E aí? Depois é duas vezes o I antes. Então, não pode ser letra C, não pode ser letra B, não pode ser letra A. Agora não resta falar da potência. Como será que vai ficar a potência uh, antes e depois, né? Bom, sabemos que a potência antes era I, a potência depois, o seu I depois, que é 2 I. Opa, peraí, eu multipliquei por 2. Depois, cadê a borracha? Eu vou fazer. Eu multipliquei por 2 a potência. Então, quer dizer que a potência, oh, e a potência antes vai ser igual a duas vezes, a potência depois, perdão, vai ser igual a duas vezes a potência de 1. Então, esse aqui é o típico exercício, né? Sopa de letrinha, né? Não tem muitos números para calcular, mas tem muita letra para analisar, certo? Então, aqui a letra B. Tá? Deixa eu voltar a minha tela aqui para falar com você. Uh, aqui.
fazer aí algumas questões da prova da UFSM, tá? São questões, não é igual a Enem. Por mais que falem que a UFSM está tão acostumada com o modelo, não é igual. Alguns conteúdos são cobrados da mesma forma. Isso não tem como fugir. Por exemplo, as questões de cinemática, as questões de ondulatória, as questões de energia, lá na parte dentro da parte da dinâmica, a própria dinâmica, tá? Mas agora tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, eles são muito específicos no vídeo anterior, na questão da onda rádio. Ah, claro, tem como você saber que a onda rádio é eletromagnética, por causa da natureza, tem como você saber que ela é uma onda do tipo transversal e não longitudinal, né? Então, são coisas que dá para se saber. Mas perguntar uma coisa muito específica de uma onda assim, é, isso vou dizer, mas é um padrão, né? Tá? Cuidado. Números muito bons, tá? Isso não só na prova de física, na prova de matemática também, tá? Até na prova de física, isso é mais atenuado. Por quê? Porque na prova de física, eles querem muito mais saber do conceito que sabe que sabe fazer questionário. Mas ainda assim, eles trabalham com números ou muito ou números. Hoje a gente viu uma questão ali que usou notação científica, tá? Isso é bem importante para em dia. Quando você trabalha com números muito grandes ou muito pequenos, é comum o tema esses números com notação científica, ok? Ah, bom, assuntos que não caem no Enem, mas caem mais ao longo do tempo. Ótica isométrica. A gente já viu uma questão ali hoje, do pescador, né? Então, importante. Eletromagnetismo cai muito no Enem, e a gente viu hoje uma questão de solenoide, tá? O que você precisa interpretar numa questão de solenoide? Vocês viram que eu fiquei muito tempo ali falando da corrente, né? Então, é a corrente elétrica e a direção do campo magnético, tá? Volta de solenoide. Você tem na apostila e eu falei um pouco nas nossas aulas lá sobre solenoide, tá? Gente, então isso, desejo para vocês aí uma boa prova, tá? É, não pude estar mais com vocês aí, né, no cursinho, porque também surgiu uma demanda no meu trabalho lá, que eu estou precisando dar aula hoje. Então, mas eu deixo meu abraço para vocês aqui. Continuo desejando sucesso e que todos consigam a vaga que pretendem, né? Se não for